Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do componente curricular Matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei com vocês aqui então na nossa primeira aula. Vamos então ao nosso objeto de conhecimento? A aula de número 1, o objeto de conhecimento é identificação e análise das relações entre as representações de funções exponencial e logarítmica e suas características fundamentais, domínio, contradomínio, imagem e crescimento da função. O detalhamento é funções exponenciais, características fundamentais, domínio, imagem, crescimento de cada função. Olá, olá! Nossa aula então é sobre função exponencial. Mas antes vamos lembrar o que é uma função? Temos aqui imagens que vão lembrar aí o significado, o conceito do que é uma função. Então nós temos aqui alguém abastecendo o carro, nós temos aqui um carro em velocidade, Nós temos também compras, um carrinho de supermercado e uma pessoa aí fazendo a prática esportiva, correndo. Então, vamos aí observar cada um. Nós estamos vendo que aí são exemplos de relações. Por exemplo, a pessoa que está abastecendo o seu carro. Existe uma relação entre a quantidade que a pessoa está abastecendo e o preço que ela vai pagar depois que ela abastecer. Então, cada elemento de um conjunto vai estar relacionado com um elemento do outro conjunto também. Então, se a pessoa colocar 1 litro de combustível, ela vai pagar por esse 1 litro, ela não vai pagar por 2. Se ela abastecer 2 litros, ela vai pagar por esses 2. Então, cada elemento de um conjunto está relacionado com apenas um elemento do outro conjunto, tá? Por isso que nós temos uma notação. Observem aqui, nós usamos a notação, aparecendo aqui para vocês, nós dizemos que uma função de A em B. E nós usamos também a notação aqui, f de x, para designar aí a imagem, a lei, porque existe alguma coisa que liga, que relaciona esses dois conjuntos. Por exemplo, o abastecimento, novamente, o que une? O que você coloca e o preço que você vai pagar. Isso depende da quantidade, do valor. Então, existe uma lei que relaciona esses dois conjuntos. Então, por exemplo, se o litro da gasolina for R$ 7,00, isso significa que cada litro vai ser multiplicado por 7. Então, essa é a lei. Então, nós vamos chamar essa lei aí, as imagens desses valores aí de f de x. Então, se for 1 litro, vai ser f de 1. 2 litros, f de 2 e assim por diante, tá ok? Vamos então agora a um VT para vocês observarem na história como foi essa definição de função. No percorrer da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito atual de função, como Galileu Galilei, Johannes Kepler, René Descartes e Isaac Newton. Mas é o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 a 1716, que atribui-se a denominação de função que usamos hoje com as terminologias constante, variável, parâmetro. O primeiro uso do termo função é dado em 1673. Isso está registrado em correspondências entre Leibniz e João Bernoulli. Bernoulli, em 1716, publicou um artigo com uma definição de função. Já no século XVII, Leonhard Euler, 1707 a 1783, utiliza a representação de uma função pela notação que usamos hoje, f de x. Mais à frente, o matemático Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805 a 1859, escreve uma definição de função muito semelhante à que usamos atualmente. Então, depois desse passeio aí pela história, nós já sabemos o que é uma função e a notação que a gente usa. Já sabemos, então, que é uma relação em que cada elemento de um conjunto se relaciona a um único elemento do outro conjunto. E o que é, então, a função exponencial, que é objeto dessa nossa aula?
Vamos então aqui à cartela, porque nós temos essa definição. Uma função é considerada exponencial, olha aí, quando ela possui uma base com valores positivos maiores do que zero e diferentes de 1. Então, ó, positivos, tá? Maiores do que zero e diferentes de 1. Em que o expoente é uma incógnita. Sendo assim, a estrutura geral desse tipo de função será tal que a representação algébrica dessa função vai ser f de x é igual a uma base elevado a x. Essa base, nós já vimos aqui, pode ser qualquer número? Não, essa base vai ser um valor positivo maior do que zero e diferente de 1. Por quê, professora? Porque se o número for 1 elevado a qualquer expoente é ele mesmo, tá? Então, por isso que tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá? Não vai ter valores negativos aí. De forma que A pertence ao conjunto dos números reais. Então, não esqueçam aqui dessa restrição, tá? A base é maior que zero e diferente de 1. Então, está aí a definição de função exponencial. Vamos então a alguns exemplos aqui. Observem aqui agora essas representações algébricas. Nós temos aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui a primeira função. É uma função exponencial. Por quê? Porque nós temos aqui uma base positiva, maior que zero e diferente de 1. E no expoente nós temos aí a incógnita. Tá ok? Então, é um exemplo de função exponencial. O segundo, também, professora, um número decimal é um exemplo de função exponencial na sua forma algébrica? É, porque lembra que o A, ele tem que ser maior do que zero, certo? E diferente de 1. Então, 0,5 ele se encaixa aqui, certo? Então, nós temos aqui, ó, base positiva e no expoente aqui a incógnita, tá ok? Então, é um exemplo. Assim como nós temos um número decimal, nós podemos também ter fração. Toda fração aí é uma representação, certo? De um número aí na sua forma, tá? Pode ser a forma fracionária, pode ser a forma decimal, tá? Então, 2/3 elevado a x é a forma algébrica de uma função exponencial, tá ok? Ó, o expoente aqui é o x, certo? Então, professora, se nós temos uma função, nós podemos calcular a imagem dessas funções. Como que você calcula a imagem? A partir, olha aqui do primeiro exemplo, a partir da sua lei. A lei aqui é 3 elevado a x. Então, eu posso calcular aqui, por exemplo, o f de 1. Eu posso, então, ó, no lugar do x, eu vou colocar o 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1. Aqui eu tenho a imagem para o f de 1, certo? Então, 3 elevado a 1 é 3, tá ok? E assim eu posso fazer com cada uma delas. Cada um desses exemplos aqui é uma função exponencial, tá? É uma forma algébrica. Mas se elas todas representam uma função exponencial em sua forma algébrica, isso quer dizer também que elas vão ser exatamente iguais no seu comportamento? Não. Mas antes de nós aprofundarmos esses conhecimentos, para que você possa entender melhor esse conceito aqui, eu vou agora trazer um exemplo, uma lenda, para que você possa ver uma aplicação aí, então, da função exponencial. Então, observe na tela que eu vou trazer para vocês a lenda do xadrez. Muita atenção! A lenda do xadrez e função exponencial. Em uma região chamada Taligana, o seu poderoso Rajá, que quer dizer rei, estava muito triste com a morte de seu único filho. Em grande melancolia, o Rajá estava se descuidando em relação ao seu reino. Era uma questão de tempo até que o reino caísse totalmente. Diante dessa situação, um Brahmane, sacerdote, chamado Lahur Sessa, foi até o rei e lhe apresentou um tabuleiro contendo 64 quadrados brancos e pretos alternados com diversas peças que representavam as tropas do seu exército. A infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de elefantes, o principal vizir e o próprio Rajá. O sacerdote disse ao Rajá que tal jogo poderia acalmar e alegrar seu coração. Realmente, tudo o que o Brahmane
Disse aconteceu, e o Rajá voltou a governar sabiamente seu reino. Incrível como isso aconteceu, pois um simples tabuleiro em peças em movimento foi o responsável por tirar a tristeza do Rajá. Como recompensa, o Brahmane foi presenteado com a oportunidade de pedir o que quisesse no reino. Imediatamente, ele recusou tal oferta, pois achava que não era merecedor de tal proposta. Mas, diante da insistência do Rajá, ele fez um pedido bem simples. Quer um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, 2 para a segunda, 4 para a terceira, 8 para a quarta e assim sucessivamente até a última casa. Ouvindo esse pedido, o grande Rajá chegou a rir, achando o pedido ingênuo. No entanto, o humilde pedido do Brahmane não era tão humilde assim. Após fazerem vários cálculos de quanto trigo eles teriam que dar para ele, descobriram que seria necessária toda a safra do reino por incríveis 2000 anos para atender ao pedido do Brahmane. Impressionado com a inteligência do Brahmane, o Rajá o convidou para ser o principal vizir, espécie de ministro, conselheiro do Rajá, do reino, sendo perdoado de sua grande dívida em grãos de trigo. Olha aí, então, teriam que ser pagos aí mais de 18 quintilhões de grãos para esse mestre, né? Para a pessoa que inventou esse xadrez. Lembrando que isso é uma lenda. Então, seriam necessários muitos anos, né? Para que pudessem ser pagos isso. No início parece que é simples, não é? Mas isso aí mostra aí o poder de ser algo exponencial, porque nós vimos lá que a função exponencial tem uma base, que nós representamos por A, e o expoente ali representado por X. Então, conforme se é uma potência, então a base vai se multiplicando. Então, é claro que isso vai aumentando aí extraordinariamente. Por isso que quando a gente chama que é algo exponencial, significa que é algo que cresce muito rápido. Vamos então entender melhor? Trouxemos aqui vamos olhar aí, nós temos aí o exemplo aí do xadrez, tá? Temos aí o tabuleiro. Então, ele pediu que, começando da primeira casa, então, na primeira casa fosse aí colocado um grão e isso seria dobrado a cada casa. Então, parece simples, porque inicia com um grão apenas na primeira casa. E aí, na segunda casa, então, vai ser o dobro. O dobro de 1, então, vai ser igual a 2. Então, nós temos aqui, né, 2 grãos. E assim por diante. Agora, na terceira casa, vai ser o dobro da última. O dobro de 2, 2 vezes 2, então nós temos aqui 4. Na quarta casa, então, mais uma vez, o dobro do anterior. O dobro de 4, então 2 vezes 4 é igual a 8. E assim por diante, certo? Então, quanto que ficaria na última casa? Observem aqui comigo. Vamos aqui apagar. Nós podemos escrever da seguinte forma: se está dobrando a quantidade, então nós podemos escrever isso daí em uma potência de base 2. Por quê? Na primeira casa, nós temos aí, ó, 2 elevado a 0. Quanto que é 2 elevado a 0? Isso é igual a 1. Na segunda casa, nós temos o dobro do primeiro, ou seja, 2 elevado a 1, isso é igual a 2. E assim por diante, na terceira casa, temos então aí, ó, 2 ao quadrado, que é 4. E na quarta casa, nós temos aí 2 ao cubo, que é 8. Continuando então, na quinta casa, nós teríamos 2 à quarta, certo? E quanto que é 2 à quarta? Isso é igual a 16. Isso é um exemplo de função exponencial. Como que eu posso representar essa função? Isso significa que conforme aí vai aumentando, vai dobrando a cada unidade, então nós chegaremos aí na última casa. Como são 64 casas, significa que nós chegaremos a 2 elevado a 64. E vocês viram que isso é um número absurdo, são quintilhões. Número muito grande, certo? Então tá aí, ó, um exemplo de função exponencial na prática, tá? Lembrando que isso é uma lenda. Mas agora que sabemos dessa lenda, nós vamos então agora
estudar e verificar então como funciona isso na forma geométrica, ou seja, como ficariam os gráficos dessa função. Sabemos que a forma algébrica é f de x igual a elevado a x. E como ficariam então os gráficos? Nós vamos trabalhar aqui com um primeiro exemplo, tá? Vamos trabalhar com uma base inteira, tá? F de x igual a 3x. Observe aqui na tela comigo. Nós temos a lei da função. A lei da função é 3 elevado a x. Como eu posso, então, construir o gráfico dessa função, professora? Nós vamos, então, começar aí criando uma tabela e nós vamos atribuir valores para o x, certo? Valores para essa função. Então, nós sabemos que no gráfico, eu vou colocar aqui para vocês, nós temos valores aqui próximos ao zero. Então, eu vou colocar valores próximos ao zero. Então, nós temos aqui os valores positivos, 1, 2 e 3. E para cá nós temos menos 1, menos 2. Então, eu vou pegar esses valores aqui próximos ao zero para que a gente possa verificar qual é o comportamento dessa função, tá? Então, nós vamos construir uma tabela. Observem aqui, então, a nossa tabela. Temos aí valores que nós aí atribuímos para x. Então, nós temos do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nós também temos aqui a lei da função. Qual é a lei da função? F de x é igual a 3 elevado a x, certo? Então, se eu atribuir valores para x, isso significa que eu vou substituir na lei da função o valor que eu atribuí. Primeiro aqui, valor menos 2. Isso significa que onde tem o x aqui, ó, f de x vai ficar f de menos 2. 3 elevado a x será 3 elevado a menos 2 e eu vou resolver. Por que que eu vou resolver? Porque o meu intuito aqui é encontrar a imagem, ou seja, o y, certo? F de x é a mesma coisa que o y. Então, eu vou encontrar aqui o par ordenado para poder colocar no gráfico. Encontrar o valor de y conforme o x que eu indiquei, certo? E vou marcar lá no plano cartesiano para que eu verifique o comportamento no gráfico, certo? Como será esse gráfico? Então, vamos apagar aqui. Substituindo, então, no lugar do x, vou colocar o menos 2. Então, o resultado será igual a 1 sobre 9. Por quê, professora? Porque vai ficar 3 elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base para que o expoente fique positivo, lembrando que o expoente acompanha aí a base, certo? Como é 3 elevado a menos 2, então, o resultado será 3 elevado a menos 2, isso é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, certo? Inverti a base e o expoente ficou positivo. E 3 ao quadrado é igual a 1 sobre 9. Então, o meu par ordenado é quem? Meu primeiro ponto, o ponto que eu vou chamar de A. O x, que eu indiquei, menos 2, e o resultado, então, fazendo a conta, 1 sobre 9. Temos, então, o primeiro par ordenado. Assim, eu vou fazer com os outros também. Agora, onde tem x, eu vou colocar o menos 1. Substituindo, então, ó, vai ser f de menos 1 elevado aqui, ó, 3 elevado a menos 1. E aí ficou simples. Por quê? Porque 3 elevado a menos 1, basta eu, então, aqui, ó, inverter a base. Se é 3 sobre 1, lembrando que tem o 1 aqui, não esqueçam, então o resultado vai ser 1/3. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Par ordenado. Então, nós temos aqui o par ordenado, menos 1, x igual a menos 1, e a imagem, o y, é igual a 1/3. E agora ficou mais fácil ainda. Por quê? Porque agora o meu x vai ser igual a 0. Então, onde tem o x, eu vou colocar o 0. Então, o resultado será f de 0 igual a 3 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Quem será, então, o meu par ordenado? Par ordenado, quando o x for 0, o y é igual a 1. Então, nós temos aí o terceiro par ordenado. Mais uma vez, vamos calcular aí a lei da função para outro valor, que é bem fácil, né, de calcular. Quando o x for igual a 1,
Qual vai ser a minha imagem? Qual vai ser o f? Qual vai ser o y? Então, substituindo, nós temos então aí, ó, f de 1 é igual a 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, 3 elevado a 1 é 3. Então, nessa função, quando x for igual a 1, o y é igual a 3, nosso quarto par ordenado. O último par ordenado nós temos aí, ó, que quando x for igual, quando x for igual a 2, então vai ficar f de 2 é igual a 3 elevado a 2. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9. Par ordenado, quando x for igual a 2, o y é igual a 9. Então, como a gente coloca isso no nosso gráfico, nosso plano cartesiano? Nós vamos, então, olhar apenas para a tabela do par ordenado. Então, nós vamos ali identificar. O par ordenado é x e y. Nós vamos pegar todos esses pontos, o A, o B, o C, o D e o E, e nós vamos colocar, então, aqui no gráfico. Então, acompanhe aqui comigo. Primeiro, nós vamos aqui olhar a cartela, o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Parem aí e observem essa tabela. Nós vamos, então, utilizar esses pares ordenados, nós vamos, então, aqui, ó, colocar no nosso gráfico. Lembrando, né, o plano cartesiano. Então, observem aqui, ó. Primeiro par ordenado, menos 2, e o y é igual a 1 sobre 9. Então, no nosso par ordenado, olha aí, ó, primeira marcação. Plano cartesiano, então, aí aparecendo para vocês. E o primeiro ponto, x igual a menos 2 e o y sobre 9. Então, vamos marcar aí primeiro sempre x, depois o y. Então, tá marcado aí todos os pontos e agora nós vamos traçar a curva. Então, o gráfico da função exponencial é uma curva, tá ok? Então, esse é um exemplo, tá? Um comportamento. E nós vamos agora a um outro exemplo. Por quê, professora? Porque esse outro exemplo aqui, nós temos um número decimal, certo? Nós trabalhamos o primeiro exemplo com um número positivo maior que 1. E agora nós vamos trabalhar um número positivo entre 0 e 1. Ou seja, quando a base está entre 0 e 1, temos aí um número decimal 0,5. Também posso representar esse número decimal por uma fração, porque 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? Também posso representar dessa forma, tá? Como ficará o gráfico dessa função, professora? Da mesma maneira, nós vamos então atribuir valores para x, vamos substituir aqui na lei dessa função e nós vamos então encontrar pares ordenados e vamos colocar aí no plano cartesiano, certo? E faremos então o esboço desse gráfico. Colocando então aqui a nossa tabela, vamos apagar tudo e colocar a nossa tabela. Valores de x, os mesmos, né, que estão próximos ali de 0. Colocamos aqui a lei da função, vamos trabalhar com ele na forma decimal, ou na forma fracionária, desculpe, para que fique mais fácil em alguns cálculos, tá bom? E aqui nós teremos então o par ordenado. Da mesma forma, então vamos aplicar aqui. Primeiro, quando x for igual a menos 2, então vai ficar f de menos 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2. Quando isso acontece, nós vamos inverter a base, lembrando que a base está entre parênteses, tá? Então, o expoente fica aqui no mesmo lugar, só que agora ele fica positivo. Professora, mas 1 está embaixo, ele não precisa aparecer. Realmente não precisa. Então, o resultado vai ser 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é quanto? Já está aqui a nossa resposta. 2 ao quadrado é 4. Então, primeiro par ordenado, quando x for igual a menos 2, o y, né, a imagem vai ser igual a 4. Da mesma forma, vamos apagar tudo aqui para ficar organizado. Da mesma forma, nós vamos fazer agora para o x igual a menos 1. Substituindo, então, vai ficar f de menos 1 é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1. Expoente negativo, inverte a base. Aí vai ficar simples, porque vai ficar 2 sobre 1, certo? E você não precisa colocar o 1 aí no denominador. Então, o resultado é igual a 2. Para ordenado, quando x for igual a menos 1, o y é igual a 2. E agora vem o mais simples de todos.
quando x for igual a 0. Então, nós temos aí, ó, o f de 0. Professora, mas todo número elevado a 0 é igual a 1. Nem precisa fazer conta. Temos aí o resultado para ordenado 0, 1, ok? Quando x for igual a 1, também é simples, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar 1 sobre 2, certo? Para ordenado 1 e o y 1 sobre 2. E nós temos o último, daqui da nossa tabela, quando x for igual a 2, o y vai ser quanto? 1 sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, nós temos aí o outro par ordenado, certo? Como isso fica, então, no nosso gráfico, vamos, então, agora aqui apenas colocar primeiro a nossa tabela e nós vamos, então, esboçar aqui, né, identificar cada um desses pontos. Na tela, então, acompanhe aqui comigo. O gráfico da função exponencial é uma curva. Vamos pegar cada um desses pontos aqui, ó, e nós vamos colocar, então, no nosso plano cartesiano. O A, B, C, D e E. Vamos, então, observar aqui, ó, aparecendo, então, o plano cartesiano e cada um desses pontos. A, B, C, D e o E. Traçando, então, aí nós temos novamente uma curva. Só que essa curva está diferente, não é? Então, agora nós vamos verificar as características do gráfico da função. Vamos à nossa cartela novamente. Vocês perceberam aí que as curvas, elas são diferentes. Nós temos a primeira curva que nós fizemos, que é a curva em azul, e a segunda, que é a curva verde. O que nós podemos ver em primeiro lugar aí? Primeiro lugar é que todos os gráficos, tá, as curvas, elas possuirão o ponto 0,1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, todas as curvas da função exponencial, elas vão passar por esse ponto aqui, ó. O ponto em que o x é 0 e o y é igual a 1, certo? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. O que mais que nós temos aí? Todos os gráficos terão o ponto 1 e o y vai ser a própria base. Por quê? Porque todo número elevado a 1 será ele mesmo. Então, nós temos aqui no primeiro, né, em que a base era 3, nós temos o ponto aí, né, entre o x é igual a 1 e o y é igual a 3. E nós temos também a mesma coisa da outra. O que mais que nós podemos observar? Que quando a é maior que 1, a função será crescente. A primeira função que nós fizemos aqui, em que o f de x é igual a 3 elevado a x, ó. Então, quando a é maior que 0, a função será crescente, curva azul. Quando o a for entre 0 e 1, nós sabemos que é uma função decrescente, a curva verde, tá? E o gráfico da função exponencial, isso é muito importante, nunca vai passar aqui do eixo x, ó. Nunca vai passar aqui, ó. Ela só fica apenas no primeiro e segundo quadrante, tá certo? Nós temos também que esse tipo de função, ele possui o domínio nos reais e a imagem, olha aqui a imagem, ó. A imagem são os reais, tá? Positivos e sem o zero. Então, como vocês podem observar aí no nosso gráfico. E a representação é assim, ó. R asterisco mais, que são os reais positivos, e asterisco significa que é sem o zero, ok? Nós temos aqui uma questão do Enem 2021. Então, observem aqui que ele está falando do crescimento de micro-organismo e ele dá a lei da função, certo? A lei da nossa função é essa daqui. E ele também indica aqui no nosso gráfico que nós temos esse par ordenado. A pergunta, então, dessa questão é, com base nos dados, qual é o valor de m? Se nós temos aqui, ó, o m e a imagem, então nós vamos substituir essa imagem, certo? Nós vamos colocar, então, aí no lugar do KT, né, que é a imagem, nós vamos colocar esse valor. Colocando, então, esse valor aqui, ó, nós vamos, então, encontrar qual é o valor de t. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, 6.563, 2 está positivo, vem para cá negativo. Continuando, o 81 que está multiplicando, ele passa para cá, ó, dividindo, certo? E vai ficar 81 igual a 3 elevado a um expoente.
que a gente faz aqui? Nós vamos igualar a base. Eu passo 81 para a base 3. E quanto que é 81 na base 3? 81 na base 3 é 3 à quarta, lembra? Porque 9 ao quadrado é 81 e 9 é 3 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, tá? Então, 3 à quarta é igual a 3 elevado a t sobre 3. O que nós fazemos aqui? Se os expoentes aqui, ó, se as bases são iguais, 3 e 3, os expoentes também são iguais. Então, vamos esquecer as bases e trabalhar com os expoentes. Então, vai ficar 4 é igual ao tempo, né, dividido por 3. 3 está dividindo, vem para cá multiplicando. 4 vezes 3, então nós temos que o tempo é igual a 12, ok? Professora, então o que podemos então aí lembrar e resumir da função exponencial? Lembrem aí, vamos primeiro. A condição de existência. Qual é a notação da função exponencial? F de x é igual a a elevado a x. Tem uma base, mas essa base pode ser qualquer número? Não. A condição de existência que está escrito aqui, ó, o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E o gráfico, como é que ele é? É uma curva, e essa curva ela nunca vai tocar o eixo de x, certo? E quando nós temos aí que a base é maior que 0, nós temos uma função crescente. Quando ela está entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. E essa curva, ela sempre vai ter um ponto ali em comum, certo? Que é o 0, 1, ok? Por isso que nós temos aí as duas aí tocando no mesmo valor, ok? Então, aí o resumo da nossa função exponencial e finalizamos aqui a nossa aula. Até a próxima!